Hoje nós vamos começar a aula que fala sobre novos céus e nova terra. Nós já falamos sobre as linhas teológicas que existem, a respeito do fim dos tempos, já falamos sobre a linha teológica que a Zelo acredita. E antes da gente entrar na aula de fato, queria pedir para quem está com Bíblia, ficar com a Bíblia na mão, que a gente vai ler alguns textos. Irmãos, tudo que tem a ver com escatologia, fim dos tempos, profecia e tudo mais, tem muitas referências bíblicas e muitos textos. Nós não vamos ler todos esses textos, a gente selecionou aqui alguns, mas tem mais textos citados no nosso documento. Então, seria bom separar um tempo em casa durante a semana para conseguir mesmo investigar com diligência, né, todos os textos, porque afinal nós estamos falando sobre a razão da nossa fé. O Joey vai mandar no grupo e vamos começar a aula. Pode começar, Joey. Olá, irmãos. Bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. Nós estamos concluindo, né, nós estamos concluindo essa série de ensinos sobre essa metanarrativa bíblica, né? Sobre a consumação, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre novos céus e nova terra, né? É, Iniciar essa aula trouxe muita expectativa assim para nós enquanto nós estávamos estudando durante a semana. E eu brevemente queria compartilhar uma experiência que nós tivemos num Uber, né? Há um mês atrás estávamos voltando de um evento, de um casamento de um casal de amigos nossos. Estava eu, Douglas e um outro casal de amigos, né? Nós estávamos voltando para cá. E aí nós estávamos conversando sobre como que se encontra a igreja hoje no Brasil, né? Alguns conflitos que nós enxergamos hoje, alguns dilemas que nós estamos vivendo enquanto igreja, né? E aí entrou na parte, né? Nós começamos a falar sobre a expectativa que nós temos quanto à volta do Senhor, né? Sobre a restauração de todas as coisas e enquanto nós estávamos conversando, né, nós demonstramos, estávamos demonstrando essa expectativa ardente assim do nosso coração de ver o Senhor reinar sobre a terra, de ver o Senhor fisicamente num ponto específico do globo terrestre, estabelecer o trono dele. E aí chegou um momento que o motorista do Uber interrompeu a gente e falou assim, cara, por que que eu nunca ouvi disso antes? Porque eu carrego muitas pessoas, muitos crentes aqui no meu carro. A sensação que eu tenho quando converso com essas pessoas, ele dizendo pra gente, era que existia um Deus fraco, sabe? É como se Deus. Ah, som. Vai dar certo, irmãos. E ele relatando pra gente, ele falou assim, cara, é muito triste assim quando eu vejo a realidade que os crentes falam sobre o fim dos tempos, porque eu sinto que os crentes eles tentam fugir da realidade, eles tentam fugir do mundo, né? É como se exatamente essa ideia de escapismo é como se Jesus fosse um Deus derrotado, como se o diabo ele tivesse todo domínio do cosmos e os cristãos eles fossem derrotados. E eu vi vocês falando isso, é algo totalmente novo para mim. Eu quero conhecer mais disso. Eu quero conhecer desse Deus que de fato ele vai reinar sobre a terra, porque o que vocês estão me apresentando é traz esperança para mim, traz esperança em querer acordar, em querer viver a expectativa de que toda a terra, de que toda a estrutura terrestre, todo o cosmos será de fato restaurado. E isso é uma realidade que aponta ao pensamento que muitas igrejas do nosso país elas entendem, né? E é muito triste, né? É muito triste vermos que muitos cristãos hoje não se tem tanta esperança quanto o dia do Senhor, né? A volta de Cristo. E isso precisa gerar tanta expectativa e tanto anseio no nosso coração, ao ponto de mover os nossos olhos e inclinar todos os nossos dias para esse dia. É viver ativamente olhando para o dia do Senhor. Nós vamos começar aqui na introdução, né? Nós temos
uma proposta de reflexão, obrigado, meu. E eu queria ler com vocês, né? Diz assim: vivemos em um tempo em que muitas coisas se levantam como uma bandeira de esperança. Garantir, conter a resposta e a solução para os problemas que enfrentamos atualmente, inclusive dentro da igreja. Vemos correntes políticas, veias filosóficas, ideias de vida saudável e vários outros tipos de concepções que atraem os olhares perdidos daquele que busca uma esperança na qual fundamentar a sua vida. Mas apenas a esperança do cumprimento de novos céus e nova terra realmente cumprirá o que promete. Esse entendimento é central na esperança cristã e percorre tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E por que podemos ter essa confiança? Vocês perceberam que o anjo sussurrou aqui no nosso meio, né? Todo mundo deu um pulo, substituiu o sai soninho do Juan. Quando nós pensamos sobre o tempo que nós estamos vivendo e o tempo que está por vir, fazendo uma observação mesmo assim, fica claro que está sendo muito comum, não é só nos nossos dias, isso sempre aconteceu. Tem um fone de ouvido no chão aqui, hein, gente? Sempre aconteceu das pessoas pegarem um aspecto da sociedade, olharem para uma demanda dos dias de hoje. Temos uma demanda sobre as crianças que vivem em situação de rua. Temos uma demanda em relação ao papel da mulher. Temos uma demanda em relação às viúvas e aqueles que vivem em situação financeira mais humilde. Temos uma demanda a respeito disso, uma demanda a respeito daquilo. Pegam uma demanda e tentam propor uma solução para essa demanda e levantam essa solução como uma bandeira, que é a promessa de que os problemas vão se resolver. E isso acontece até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja, muitas vezes a gente acaba abraçando um ideal político ou abraçando um ideal a respeito da solução de algum problema como se fosse o ponto central da nossa fé. Mas se todas as viúvas fossem acolhidas, se todas as crianças fossem acolhidas, se nós tivéssemos uma igualdade perfeita, se nós vivêssemos sem nenhum problema, ainda não seria o ápice da nossa história. Ainda não seria o cumprimento pleno das profecias. Porque o cumprimento pleno das profecias não é sobre resolução de problemas, é sobre a habitação da presença de Deus em nosso meio. Então, apesar de nós termos muitas questões que se levantam como bandeiras para solucionar problemas, só a promessa, o cumprimento de novos céus e nova terra realmente vai cumprir o que promete. Isso é o que vai realmente trazer a satisfação da nossa alma, que vai trazer a satisfação do nosso espírito. Porque todas as outras demandas, se nós solucionarmos, vai ser uma demanda dentro de uma realidade caída. E é só a promessa da restauração de todas as coisas que vai, de fato, cumprir o que promete. Nós entendemos que esse é o entendimento central na esperança cristã, que percorre tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E quando nós pensamos sobre isso, a gente pode pensar por que a gente pode ter confiança de que isso realmente vai acontecer. Na última aula que... Numa das aulas anteriores, eu cheguei a fazer o exercício, eu queria que a gente fizesse de novo. Quem aqui já pensou, ainda que num devaneio, não é pecado não, tá, gente? Ainda que num devaneio assim, só pensar, cara, o que eu faria se eu ganhasse a loteria? Quem que já pensou nisso? Fala a verdade, levanta a mão. Eu penso nisso acho que uma vez por mês. Sabe, eu nem procuro, não fico atenta, mas sabe quando do nada você ouve um anúncio, prêmio da virada, 100 milhões? Quando você ouve, você pensa, cara, o que eu faria com esse dinheiro? E eu faço vários planos com dinheiro que não é meu, que não vai ser meu, que eu não tenho chance de ganhar, até porque eu não vou jogar. Mas quando a gente pensa sobre isso, como a gente pensa numa realidade assim, utópica, né? Nossa, o que eu faria se eu ganhasse 100 milhões de reais? A gente não sente uma satisfação de pensar? Não é legal fazer esses planos porque trazem uma noção de vida que não é muito diferente do que a gente tem hoje. Que teoricamente os problemas que nós temos hoje a gente não teria se ganhássemos na loteria. Não teria que se preocupar com pagar as contas, não teria que se preocupar com as dívidas, porque tudo estaria solucionado. A gente sente satisfação
em devanear e idealizar uma realidade que não vai acontecer. Só que a realidade de novos céus e nova terra vai acontecer. Essa é uma promessa na qual nós podemos investir as nossas emoções e a nossa esperança. Nós podemos, de fato, apoiar a nossa esperança, a nossa expectativa no cumprimento disso, porque vai acontecer. Nós temos uma firme esperança que ultrapassa ganhar em 100 loterias. E isso precisa trazer renovo, refrigério para a nossa alma e para o nosso coração, porque isso é algo que, de fato, vai acontecer. Nós podemos ter essa confiança. E por que nós podemos ter essa confiança? Aí a gente vai para o próximo tópico aí no nosso documento, quem estiver acompanhando. Em primeiro lugar, nós podemos ter essa confiança porque esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Fazer novos céus e nova terra é algo que Deus deixa claro que é o que Ele deseja. E a vontade de Deus se cumpre. Em toda a Bíblia nós vemos a vontade de Deus se cumprindo. E durante toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus expondo o seu desejo de habitar no meio do seu povo, de habitar no meio, junto com o homem. Desde o início de tudo até a consumação de todas as coisas, Deus se revela como aquele que deseja estar conosco. E a gente pode ver isso desde lá do início. Nós temos algumas referências bíblicas, a gente não precisa ler todas, mas pelo menos algumas eu quero ler. Desde o início fala que Deus andava com Adão na virada do dia, no Jardim do Éden. E o que eu acho mais incrível é que, para começar, Deus não precisava nem ter criado o homem. Ele criou porque Ele quis. E por que Ele criou? Para estar com Ele. Pura e simplesmente, Ele precisava de nós? Não. Precisava da criação? Não. Tinha algo faltando para Deus? Não, Ele é completo em si mesmo. Mas Ele decidiu fazer a criação, decidiu criar o homem para estar com Ele. Pura e simplesmente. Ele deixou claro que, quando Israel estava ainda escravo no Egito, que libertaria Israel do Egito com o propósito de ter comunhão com Israel e de habitar no meio do povo. Queria que duas pessoas abrissem. Abre para mim, por favor, Stephanie. Abre em Levíticos 26, versículos 11 e 12. E Tati, abre em Ezequiel 37, 26 e 27, por favor. Stephanie, primeiro. Nós vamos ver aí promessas e profecias que deixam claro a intenção de Deus de habitar no meio do seu povo. Levíticos 26, 11 e 12. Pode ler. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Agora, Ezequiel 37, 26 e 27. Eu poderia ter pedido para a pessoa mais perto ver, né? João, vai abrindo para mim em Êxodo 40, 34, 35. Pode ler, Tati. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vendo essa história, eu não consigo deixar de pensar que se Deus, vou falar a palavra só entre muitas aspas, tá? Se Deus só tivesse libertado Israel do Egito, se Deus só tivesse mandado as 10 pragas, se Deus só tivesse provado o seu poder, já seria suficiente. Já seria incrível. Já seria um milagre além das palavras. Mas Ele não só libertou o povo, Ele não só mandou as 10 pragas, Ele não só provou o seu poder, Ele quis habitar no meio do povo. E Ele deixou isso claro. Ele mandou que Moisés construísse um tabernáculo que representasse a presença dele e habitou reveladoramente ali no meio do povo de Israel, no meio do deserto. Eu sou o Deus que vai estar com vocês. Eu sou o Deus que vai guiar vocês. Lê para mim, João, Êxodo 40, versículos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahweh encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo.
Está falando sobre quando o tabernáculo foi inaugurado, que a glória de Deus encheu e uma nuvem de fumaça pôde ser vista em cima do tabernáculo. Aquele era o povo cuja identidade era o povo cujo Deus andava junto com eles. E quando a nuvem se movia, eles se moviam. E quando a nuvem ficava parada, eles ficavam parados. Porque a maior identidade, a identidade central que Deus queria dar para Israel era um povo que tinha um relacionamento com Deus. Toda a lei expõe isso, a história expõe isso. Ele também encheu, abre para mim, Amanda, 2 Crônicas 5, versículos 13 e 14. Ele encheu o templo de Salomão com a sua glória, respaldando a ideia de casa de Deus na terra. Então nós vimos Deus andando com Adão no Éden, Deus deixando claro que ele queria morar no meio do seu povo quando libertou Israel do Egito, Deus dando instruções para a construção de um tabernáculo que representasse a sua presença no meio do povo, no meio do deserto, e também vemos Deus enchendo o templo que Salomão construiu com a glória dele, reforçando a ideia de uma casa de Deus na terra. Pode ler, Amanda. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono como uma só voz para louvar ao Senhor e render-lhes graça, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o templo do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Eu acho muito interessante uma fala que o Vitor Vieira tem, de que ele entende, eu acho que é o Vitor Vieira, agora fiquei até na dúvida, que ele entende que o motivo de Deus ter falado que Davi era um homem segundo o coração dele, é porque Davi foi o único rei de Israel que quis construir uma casa para Deus na terra. Deus sempre revelou o desejo dele de estar no meio do povo, de morar na terra. E quando Davi fala, queria construir uma casa para Deus habitar aqui, é como se Deus falasse: você descobriu meu coração. Você percebeu que esse era o meu desejo. E no teu coração está o mesmo desejo que há no meu. Você é um homem segundo o meu coração. E o ápice disso, da questão de Deus querer morar, o ápice não, o início do ápice, digamos assim, de Deus querer morar na terra junto com os homens, é que o próprio Deus encarnou em forma humana e tabernaculou em nosso meio. Se tornou homem, nascido de mulher, viveu entre nós, sofreu as nossas dores. Nós pudemos vê-lo, o mundo viu uma grande luz, mas não reconheceu essa luz. Ele está lá em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o desejo de Deus de habitar em nosso meio, de morar conosco, de estar conosco, é um desejo que não dá para ser duvidado para quem observa a narrativa bíblica. Mel, é muito interessante a gente ver, por exemplo, essa leitura do texto de Crônicas. Irmão, a presença física de Deus inundou um lugar específico. Cara, As pessoas não conseguiriam entrar. ao ponto exatamente das pessoas não conseguirem, as pessoas que prestavam serviço no tabernáculo, elas não conseguiam entrar nesse lugar. E isso é algo estrondoso. Ver o que os nossos irmãos no passado provaram de Deus, da presença física e poderosa de Deus, isso é algo fascinante, né? Isso é algo fascinante e às vezes o nosso coração ele pode até se perder. Não se perder, mas perder a realidade disso. A gente imagina... Vocês conseguem imaginar o que seria um dia chegar para um culto e não conseguir entrar de tão forte que está a presença de Deus nesse lugar? Isso é uma coisa que está além da nossa imaginação, justamente porque está além da nossa experiência. A gente não viveu isso. A gente não experimentou isso ainda. Mas um dia viveremos, porque a glória de Deus irá preencher a terra. E nisso nós podemos crer. E hoje nós vivemos o tempo em que Deus habita nos crentes individualmente, nós queremos que o Espírito habita dentro de nós, e também coletivamente, como igreja, como templo, pelo Espírito Santo. Temos aí a referência de 2 Coríntios 6,16, não precisa abrir não, que fala: E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos?
pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse. Habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu povo e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hoje nós vivemos a habitação de Deus de uma maneira individual e coletiva. Ele habita entre nós, ele habita dentro de nós, mas ainda é no aspecto puramente espiritual, digamos assim. E chegará o dia em que ele, de forma definitiva, física e incontestável, habitará entre nós para sempre. Vai chegar um dia, e não sei quantos aqui gostam de ler, têm hábito de leitura, mas sabe quando você está lendo, você vai imaginando algo? Eu gosto de imaginar isso. Chegará o dia, e se você puder, imagina isso aí do seu lugar, em que nós veremos a Nova Jerusalém descer dos céus e vir ao nosso encontro. Chegará o dia em que não haverá mais nenhuma separação entre céus e terra. Céus e terra serão o mesmo ambiente, serão o mesmo lugar. Vão se unir em um só ambiente chamado a morada de Deus. Vai chegar esse dia. A habitação de Deus na terra nos foi prometida e reafirmada em toda a Bíblia. E é anunciada com grande voz. Então, abre para mim, por favor, Gisele. Êxodo 29, 45 e 46. E Camila, Apocalipse 21, 3, por favor. Temos aí uma referência do Antigo Testamento e do Novo. Pode ler, Gisele. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. É uma reafirmação da promessa de que Deus habitaria em nosso meio. E agora vamos ver como vai ser o anúncio dessa morada. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu acho muito interessante que João descreve que esse anúncio foi feito com grande voz. Com grande voz, como se fosse assim, isso aqui é importante. E é o próprio Deus que determinou. Chegamos no ápice da história. Agora Deus habitará entre eles, ele será o seu Deus e esse será o seu povo. Com grande voz é anunciada a união dos céus e da terra como um só ambiente chamado morada de Deus. Essa é a consumação da promessa, a Nova Jerusalém. Deus habitará com os homens para sempre, porque esse é o seu desejo. E por esse ser o seu desejo, nós podemos ter confiança de que irá se cumprir. É muito interessante, né, Mel, a gente vendo os autores bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a ideia de que Deus ele não vai gerar algo novo, mas sim restaurar aquilo que ele já criou, né? A criação de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Por mais que era perfeita, na verdade. Mas por mais que a influência do pecado alterou significativamente essa criação, ela vai ser transformada pelo Senhor. E é muito interessante porque a gente pode ver muitos filmes, né, da Marvel, né, da DC, que acontecimentos grandiosos. Isso parece que eles tentam descrever ambientes muito grandes, né, de algo sendo transformado, de sendo mudado, mas a realidade bíblica apresentada a nós como igreja, ela vai muito além disso tudo que pode ser apresentado em algum filme criado, seja desenvolvido por qualquer outro país na face da terra, nada vai se comparar àquilo que está reservado para a igreja de Cristo, né? E essa é a nossa esperança, né? Nós vamos estar entrando num novo tópico, né? Essa é a promessa de Deus, né? Sim, porque nós estamos respondendo a pergunta, por que nós podemos ter essa confiança? Primeiro, porque esse é o desejo de Deus, e segundo, porque essa é a promessa de Deus. Ele nos fez promessas a esse respeito. E a palavra de Deus, ela é totalmente confiável, né? Tudo aquilo que o Senhor fala, ele de fato faz, né? Os homens, eles prometem muitas coisas, né? Mas muitos desses homens não cumprem.
diferente do nosso Deus. As suas palavras, elas são eternas e dignas de toda aceitação, né? E a gente pode ver isso durante toda a Escritura, né? E isso nos gera esperança. Por quê? Porque é o próprio Deus quem diz. É o próprio Senhor. Não é uma pessoa que está dizendo algo, mas é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele que está dizendo. É Ele que prometeu que fará novos céus e nova terra, né? Então isso precisa gerar esperança em nossos corações. Porque se o Senhor prometeu algo, Ele de fato irá cumprir, né? E aí nós temos algumas referências, né? Eu gostaria que o meu irmão Marquinhos pudesse abrir em Isaías, no capítulo 66, verso 17. 65, desculpa, verso 17. Essa é uma referência clara que nós vemos no Antigo Testamento sobre essa fidelidade do Senhor, né? Sobre a sua promessa. Isaías 66, versículo 17. Isso. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins atrás da deusa que está no meio, os que comem carne de porco, de animal impuro e de rato. É capítulo 65, versículo 17. 65, versículo 17. Isso. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Eu queria pedir o Soares, né, sobre a leitura de uma referência no Novo Testamento, que seria Atos capítulo 3, no verso 21. E Paulo Vitor, vai abrindo, por favor, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13. Pode ler, Soares. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu acho muito interessante que desses textos que nós lemos, o texto de Isaías é o próprio Deus falando, né? Em primeira pessoa. Eu faço novos céus e nova terra. Nós temos essa esperança e nós podemos ter essa confiança porque Deus está comprometido com a sua palavra. A palavra do Senhor não se quebra, não falha, não volta vazia. Ele disse que ele fará novos céus e nova terra. E nisso nós podemos confiar. Nós podemos acreditar. Quando nós olhamos para a realidade hoje, às vezes pode ser difícil lembrar que nós temos essa esperança, porque nós estamos rodeados do mal. O mundo jaz no maligno, isso não tem como duvidar. Eu nem sou uma pessoa que assiste jornal, mas com as redes sociais a gente fica sabendo de muita coisa que acontece. E às vezes quando a gente olha, tem uma tentação de desespero. Existe a tentação do desespero, de ver como tudo está se acabando, como tudo está dando errado. Mas olhando para isso, nós podemos lembrar que um dia será feito novos céus e nova terra. E o Senhor mesmo renovará todas as coisas, restaurará todas as coisas. Sim, exatamente, irmão. Pedro, a afirmativa de Pedro, ela é muito interessante, né? Porque é uma afirmativa que ela vem sendo trazida durante toda a história da igreja, né? Com muita veemência e clareza, todos os autores bíblicos. E chegando no Novo Testamento, a gente vê essa clara expectativa desses autores, né? De fato ver novos céus e nova terra que serão de fato estabelecidos pelo próprio Senhor, né? Sim, e Pedro ele dá uma instrução a respeito de como nós devemos viver a nossa vida hoje. Ele fala: se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Que tipo de postura a gente precisa adotar
enquanto o tempo do fim não chegou. Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Essa postura é a postura que nós somos instruídos a ter. Pessoas que aguardam e esperam ansiosamente a vinda, a chegada do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós entendemos que vai haver uma purificação final da criação. E nós, como filhos de Deus, não olhamos para esse dia com medo. Não olhamos para esse dia com terror. Nós olhamos para esse dia com alegria e com expectativa do cumprimento. Eu me lembro do texto que fala lá em Malaquias, que fala: eis que vem o dia que queima como uma fornalha, que irá queimar os maus, os perversos, os que praticam a injustiça. Mas o sol da justiça se erguerá sobre a terra, trazendo cura em seus raios. Ou seja, para aqueles que não creem em Cristo, para aqueles que praticam a maldade e a injustiça em cujos corações não há arrependimento, esse dia vai queimar como uma fornalha. Vai arder, vai consumir como se fosse palha, todas as raízes. Mas para os que creem em Jesus, eles terão a visão do sol da justiça se erguendo sobre a terra, trazendo a cura em seus raios, trazendo a esperança. Nós olharemos para o Filho do Homem descer do céu com alegria, dizendo: essa é a nossa esperança, o sofrimento acabou, o dia do Senhor chegou, eis aí a esperança em quem eu acreditei por toda a minha vida, por toda a minha existência. Essa é a minha alegria. Quantos aqui já viram, vou puxar a sardinha, quantos já viram as Crônicas de Nárnia? Sabe aquela cena no final do filme que tá a batalha acontecendo, todos os narnianos morrendo, chega Aslan e dá um rugido? E todo o exército olha para ele, tipo assim: estamos salvos. Eu imagino isso. Ele chega, quando Aslan chega, tipo: graças a Deus, acabou. Estamos salvos. Não tem mal que vá resistir contra ele. E todos olham assim: chegou o nosso socorro, bem presente na angústia. O alto do monte de onde vem o nosso socorro. É uma representação fantasiosa que C.S. Lewis colocou do socorro de Deus vindo mesmo. A criação renovada culmina no governo eterno de Deus junto do seu povo, né? O pecado, ele não anula esse plano de Deus, pois a redenção em Cristo Jesus, o segundo Adão, restaura o acesso ao desígnio original de Deus. A criação hoje, ela ainda sofre, né? Nós vemos isso na criação. Mas aguarda a restauração total que virá com a redenção completa da humanidade. Tem uma referência em Romanos, no capítulo 8. E nós vemos, né, durante todas as escrituras, e quando nós olhamos para a criação, que de fato a criação ela aguarda. Eu uma vez estava conversando com alguns colegas que não são cristãos, né? Só para explicar, nós não vamos ler referência, mas o texto que todos conhecem. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu estava conversando algum tempo atrás com alguns colegas que não são cristãos. E até mesmo eles, em algum momento da conversa, eles, de alguma forma, tinham expectativa para que algo futuro acontecesse que pudesse, de alguma forma, trazer esperança. E eles não são cristãos. Eles falaram assim: cara, alguma coisa tem que acontecer, porque parece que a humanidade está decaindo. Parece que precisa existir algo para que algo seja transformado e a humanidade possa ser de alguma forma redimida. Então, a própria criação, ela aguarda isso, né? O próprio homem, ele aguarda essa transformação, né? A partir da contemplação dessas promessas de Deus sobre os fins do tempo e o culminar de todas as coisas, podemos crer que Ele é um Deus que guarda as suas promessas e cumprirá o seu propósito. E aqui vamos ler só 2 versículos que falam sobre como Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Mateus, abre para mim, por favor, em Hebreus 10, 23. E, irmã Adriana, abre para mim no Salmo 145, versículo 13, por favor. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Amém. Salmo 145, versículo 13. O teu reino é eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Então, nós temos aí reafirmações de que isso vai acontecer. Do reino do Senhor sendo eterno e uma exortação mesmo em Hebreus para nós mantermos firme a esperança, porque ele cumprirá aquilo que prometeu. Lembra logo da música, né? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. O próximo tópico que a gente vai falar, respondendo ainda a pergunta, por que nós podemos ter essa confiança? Porque as promessas de Deus são eternas. Como nós acabamos de falar, a palavra de Deus não se quebra, não volta vazia. Ele não muda de ideia. Ele é o Deus no qual não há sombra de variação. Ele não volta atrás, ele não se arrepende do que diz. Os desígnios do Senhor, aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele estabelece, ecoa para a eternidade. São coisas que nós podemos confiar, porque não é temporário, passageiro, sabe? Não é como Jesus fala, o tesouro da terra que a traça corrói e que o ladrão rouba. As promessas do Senhor são um tesouro eterno. São promessas eternas, que têm um cumprimento eterno, que têm um reverberar eterno. E pela graça de Deus, nós não precisamos nos firmar e depositar a nossa esperança só no tempo presente. E graças a Deus por isso. Porque se a nossa esperança for só no tempo presente, vamos comer e beber porque amanhã a gente morre. É isso que Paulo fala. Nós não podemos pensar só no que acontece hoje. Existe mais na vida do que o trabalho CLT. Nós temos uma esperança firme. E as Escrituras, elas nos dão um vislumbre do futuro glorioso para o qual caminhamos dentro do propósito eterno de Deus. Agora eu queria que todos abrissem, por favor. Vamos abrir em Apocalipse 21, a partir do versículo 1 mesmo. Todos abriram? Fazer bem, Igreja Batista. Quem abriu, fala amém. Quem não abriu, misericórdia. Pelo visto, ninguém abriu, nem não abriu, né? Porque ninguém falou nada. Capítulo 21, versículos do 1 ao 5, que nós vamos ler. Fala o seguinte. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, essas palavras, pois são fiéis e verdadeiras. É uma pequena descrição de como vai ser a realidade dos novos céus e nova terra. Continuando, vamos para o capítulo 22. Só virar a página. Capítulo 22, ainda a partir do versículo 1 mesmo. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. A gente consegue imaginar isso? O trono de Deus, a cidade santa na terra, dentro dessa cidade um monte, em cima desse monte a sala do trono, dentro dessa sala do trono, o trono de Deus, do qual brota um rio de águas cristalinas. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Nós viveremos um período em que as nações serão curadas das suas dores e da sua realidade. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos.
o sol vai se tornar tímido perto do brilho do Cordeiro de Deus. Não haverá mais maldição, não vai ter mais natureza caída, não vai mais haver natureza pecaminosa, porque o Senhor vai restaurar todas as coisas, incluindo o nosso próprio corpo, que não mais será mortal, mas será um corpo glorificado. Nós podemos crer nisso, ter a nossa esperança firmada nisso, porque foi Ele que nos prometeu. Esse é o desejo de Deus, essas são as promessas de Deus. Ele reafirmou isso na narrativa bíblica, vez após vez após vez. Não, sabe aqueles assuntos que a gente tem que estudar muito a Bíblia para chegar numa resposta? Porque às vezes parece um pouco confuso. Esse assunto não é um deles. Está muito claro o que Deus quer fazer. Está muito claro as promessas do Senhor. Está muito claro que nós podemos confiar no cumprimento dessas promessas, porque Ele falou e repetiu várias vezes. Fez promessas em relação a isso várias vezes. E o Deus que criou todas as coisas é também o Deus que renova todas as coisas. E nada do que foi tocado pelo pecado ficará sem redenção, quando se forem feitos novos céus e nova terra. Amém? Isso é muito fascinante, né? Por exemplo, quando João ele vai falar sobre novos céus e nova terra, existe uma completa alusão a Gênesis 1. Ou seja, quando ele fala sobre novos céus e nova terra, João está conseguindo enxergar o início de todas as coisas, sendo que agora serão de fato transformadas, sabe? Então é muito... Eu lembrei de um quadro, tem um quadro muito fascinante, que ele mostra todas as referências bíblicas, né? Um texto, é um quadro em imagem que tem conexões cruzadas de todas as referências bíblicas. Isso é surpreendente, irmão. Isso é surpreendente. Todos os autores, durante toda a história de escrita das Escrituras, eles estavam em concordância perfeita. O nosso Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Logo, tudo que ele fala, de fato acontecerá. Suas palavras, elas são confiáveis, né? Nós estamos indo para a conclusão, né? Nós estamos caminhando, mas antes nós temos mais um tópico, né? Que é mantendo a esperança futura no hoje, né? Tá. Eu queria que todos abrissem a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 32. Tá bom. Tem uma música muito boa, né, dos Everixson, que eles falam sobre... que fala assim, ó, eu sei, esse corpo é uma semente, né? Essa música ela é muito boa e ela traz essa esperança, né? Os que puderem pesquisar depois, assim, essa música ela me faz pensar, assim, durante o meu dia, durante o trabalho, durante a correria do dia, sobre as coisas que de fato serão mudadas, serão transformadas, né? Foi como a nossa irmã Mel disse, né? Às vezes a gente está enfrentando algumas coisas nas nossas vidas que nos geram um certo desânimo, nos geram certas dúvidas, certos medos, mas uma coisa é certa, o nosso Deus virá, sabe? Toda dor, toda lágrima será tirada do meio do seu povo, sabe? Ele, de fato, o próprio Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe aquele sofrimento que nos acompanha já há algum período de tempo, ou alguma dificuldade que nós estamos tendo para superar, ou às vezes a perda de um parente, né? Alguém que nós amamos, é o Senhor. O Senhor, ele é o nosso fiel amigo que virá, sabe? O texto, né, lá de 1 Coríntios, ele diz assim: se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, e de que me adiantaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Sem essa esperança, a nossa fé é vazia, né? Se nós vivermos apenas pelo hoje e por esse tempo presente, né, nós nos tornaremos homens miseráveis e rapidamente ficaremos exaustos e desgastados
pelas angústias dessa era. Em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor, se nós não tivermos, e cansaço, né? Se nós não tivermos uma esperança firme, a âncora da nossa alma, se nós não tivermos em quem confiar, nós vamos ser levados por todos esses conflitos, por todos esses pensamentos, por todos esses medos. Se nós não tivermos em quem confiar, se nós não confiarmos no Senhor, nós vamos ser levados, nós vamos ser tragados. Só o Senhor é a nossa fonte de esperança, só o Senhor é a nossa fonte de segurança para toda essa vida. Porém, pela graça de Deus, temos uma pedra fundamental na qual nos apoiar. Essa pedra é Cristo Jesus, a palavra de Deus. É por suas promessas que vivemos e suportamos os sofrimentos da realidade presente. Nele vivemos, nele movemos e existimos. Essa é a nossa esperança. E graças a Deus por isso. É importante nós termos realmente isso em mente, porque como o Jonatas falou, sem essa esperança a nossa fé é vazia. A gente está vivendo pelo quê? Se não existe uma esperança final, um restaurar de todas as coisas, pelo que nós vivemos? Ainda que a gente crê que a gente vá para o céu e tudo mais, o que não está errado, mas eu penso muito como que, se a gente só pensar até aí, parece que a gente crê num Deus que abandona a sua criação, que não tem um propósito final para aquilo que ele mesmo criou. Ele tem um propósito para a terra que ele criou. Ele tem um propósito para essa criação. Ele vai restaurar todas as coisas pela graça de Deus. E como na conclusão nós podemos ver que a promessa de novos céus e nova terra mostra o desejo eterno de Deus de habitar com o seu povo. Não tem como a gente duvidar disso. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, ele revela esse propósito através do tabernáculo, do Templo de Salomão, de Cristo e do Espírito Santo que habita já em nosso meio hoje. A promessa se cumprirá porque vem do próprio Deus. Nele, temos a certeza de uma comunhão eterna e perfeita, onde viveremos para sempre em sua presença. E como a gente sempre faz no final da EBD, a gente traz uma proposta para exercitar, da gente conversar, de você estar conversando durante a semana com a sua amizade espiritual. Esse termo é muito legal. Com a sua amizade espiritual, com seus irmãos de aliança, né, que a gente fala, sobre a perspectiva quanto aos novos céus e nova terra. Como você pensa sobre isso? Como você imagina que vai ser? Qual é a sua maior expectativa? O que você gostaria que acontecesse? E o que você entende a respeito desse período? E quanto essa realidade bíblica tem impactado nos nossos dias hoje e nos enchido de esperança hoje. Vamos abrir os nossos corações mesmo uns com os outros e falar, olha, tá difícil para mim manter a esperança, porque eu penso nisso, mas quando eu chego no meu trabalho na segunda-feira, já era, a esperança se vai, me vejo esvaziado. Vamos conversar sobre isso e trazer ânimo mesmo uns aos outros, pela graça do Senhor. Amém? E o Cristo que está no nosso irmão, ele é confiável, sabe? É muito necessário você estar próximo de irmãos na fé, pelos quais você possa conversar. Existe uma ideia que foi muito propagada durante muito tempo e ainda muitas pessoas pensam dessa forma, que é um pensamento deísta, né? Onde Deus ele cria todas as coisas e em algum momento ele abandona essa criação e deixa com que o mundo viva da forma como quiser viver, né? E não, sabe, conversando com os seus irmãos espirituais, abrindo as escrituras, nós vamos ser transformados também, né? O nosso irmão, ele também nos guiará em relação à palavra de Deus, né? E conversar com os nossos irmãos na fé alinhará os nossos pensamentos também, porque às vezes a gente acredita em algo e o nosso irmão, ele prestará atenção em coisas que talvez a gente mesmo não vá estar prestando atenção. Sabe? Então é necessário esse diálogo, essa conversa e crescermos espiritualmente nisso, sim, sabe? O nosso Senhor irá restaurar todas as coisas, sabe? Essa é a nossa esperança.